Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Tiago. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser o bastão, nem pão, nem alforjes, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Também lhes disse: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Eu gosto sempre de recordar, especialmente recordar os cristãos mais devotos, que Jesus não é aquele fofinho que tantas vezes nos é apresentado. Jesus não é nenhum amiguinho tão próximo que nos faz festinhas a toda a hora. Esse não é Jesus. Esse pode ser Jesus para as crianças. E estamos a enganá-las. Porque Jesus não é assim. Jesus é um homem. E o homem que por vezes também foi bruto. Basta pensar o que ele fez no templo, quando expulsou os vendedores do templo. Não foi lá com mansinhas mansas, com falas mansas. Jesus é também um profeta, e como profeta não fica calado. Como profeta anuncia e denuncia. E como profeta que foi, ao denunciar, entrou na lista negra dos poderosos. E por isso os sacerdotes e os homens da política de então mataram Jesus. Porque ele estava de facto a incomodar o poder estabelecido. E Jesus incomodava porque era um homem livre. Não estava preso a nenhum partido, a nenhuma religião em concreto. Estava livre. Somente ele, Deus. Jesus é muito semelhante ao profeta Amós, que escutamos hoje um bocadinho da sua história na primeira leitura. Amós era um homem livre. Foi enviado ao reino de Israel, ao povo de Israel, para denunciar os roubos que eram feitos pelos sacerdotes e pelos políticos. E Amós começou a incomodar e teve de ser expulso, como escutámos hoje na leitura. Amós era um homem sem preparação. Amós era um homem sem formação. Era agricultor e também era pastor. Escutámos hoje na leitura essa sua biografia. E este homem não preparado, este homem livre, este homem sem correntes, anunciava e denunciava as injustiças que aconteciam naquele tempo. Nós hoje, em 2024, continuamos esta missão. Escutamos hoje no Evangelho. Somos discípulos de Jesus, seguimos-lo, queremos aprender mais a ser como Ele e queremos ser como Ele. Portanto, não somente seguidores, mas também apóstolos e denunciadores das injustiças. Não podemos contentar-nos com uma religião também muito de criança, uma religião muito baseada em piedades, em devoçõezinhas, mas temos de viver um cristianismo que tem o poder neste mundo. Denunciar, corrigir e melhorar. Por causa disso, são milhares aqueles que nos últimos séculos, especialmente no século passado, foram perseguidos e mortos, porque não ficavam calados,
denunciavam e facilmente eram eliminados. Não podemos ter uma religião em que é muito bonito estar na igreja a bater no peito de joelhos, a adorar Nosso Senhor Jesus Cristo na adoração do Santíssimo e depois não passarmos para a vida prática. Não podemos ser cristãos que estamos aqui sentados, braços cruzados, a olhar para o relógio, a consumir uma hora da nossa vida aqui dentro e depois lá fora tudo seguir igual. Não podemos ser cristãos que dizemos que tu, Senhor, tens palavras de vida eterna e depois estamos cá dentro e nem sequer escutamos a sua palavra. Nem sequer podemos ser cristãos que chegamos em cima da hora para a Eucaristia como se nada fosse e depois vamos embora como se nada tivesse acontecido. Temos de ser cristãos vivos, anunciadores, denunciadores, seguidores, apóstolos, profetas. Ajudarmos outros a encontrar-se com Jesus, liderar outros nesse caminho para a salvação. O profeta Amós, sem preparação, apenas obedeceu ao Senhor Deus. E o Senhor Deus apenas lhe disse o seguinte: vai profetizar ao meu povo de Israel. E o povo de Israel não o recebeu. Jesus Cristo veio também trazer liberdade aos que estavam presos. E o povo de Israel não escutou Jesus e crucificou-o. E depois de tantos séculos, nós podemos cair nos mesmos erros destes nossos antepassados. Podemos estar ainda muito presos àquilo que não importa. Podemos ainda estar a transportar pão, alforja, dinheiro, sandálias e túnicas. Peso excessivo. Podemos continuar a ser consumidores e não estarmos livres em Deus. Na passada sexta-feira à noite, nesta igreja, todos fomos convidados a estar em louvor com Jesus, a adorar o Senhor Jesus. Todos fomos convidados a estar ali, a escutar a sua voz, a cantar para Ele. Na passada sexta-feira foram muitos aqueles que estiveram aqui em total repouso durante mais de 2 horas. Um tempo muito belo que sem dúvida toca nos corações e que nos convida a mais, a levar essa alegria lá para fora. Porque cada vez estamos mais conscientes de que 60 minutos por semana ao domingo de manhã é nada. Precisamos de mais tempo diário com Jesus. Pelo menos falo por mim. Precisamos de mais tempo sentados, de joelhos, deitados, como quer que seja, em relação com o Senhor Jesus. E como hoje vemos no Evangelho, isso não se faz de forma solitária. É 2 a 2, em comunidade. Aquela história da minha fé, que vive à minha maneira, não funciona. Estamos em comunidade, estamos em família, somos 2 a 2. E é juntos que devemos caminhar. E juntos devemos caminhar, como escutamos no Evangelho de hoje, para pregar, para falar do mal e expulsar o mal, e para curar os outros. Peçamos hoje a Deus a graça de nos esvaziarmos, para sermos cheios dele. Peçamos hoje a Deus a graça de vivermos vazios, para sermos cheios do Espírito Santo. Peçamos hoje a Deus a graça de não sermos cristãos de missa, mas cristãos de vida. Cristãos seguidores de Jesus e anunciadores da boa nova, da liberdade, da cura. Pedimos a Deus que nos encha com o Espírito Santo para vivermos dessa forma o nosso batismo e a nossa confirmação. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os nossos corações, vinde e fazei de nós discípulos missionários que te amam e que amam os outros, que anunciam e que denunciam, para que este mundo seja mais fraterno, mais solidário, mais humano. Vinde, Espírito Santo. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.